Sétimo ano, Língua Portuguesa. Página 13. Atividade 1. Análise de texto, narrativa de aventura. Trilha de conhecimentos. O que é uma narrativa de aventura? A palavra aventura provém do latim adventure, significa literalmente o que vem pela frente. No contexto de uma narrativa, o gênero aventura é tipicamente aplicado às obras de ficção, contos, novelas, romances, em que o protagonista, personagem principal, é colocado constantemente em situações de risco ou até mesmo de morte. Nessas narrativas, as personagens são constantemente expostas a uma sucessão de aventuras inesperadas, vivenciando locais exóticos, hostis e relativamente perigosos. As narrativas apresentam alguns elementos importantes de serem observados. Um deles é o tipo de narrador. Entre os vários tipos de narrador destacamos: narrador-personagem, aquele que conta a história e, ao mesmo tempo, participa dela. Narrador-observador, aquele que conta a história do ponto de vista de quem observa, sem participar dela. Outro aspecto importante de destacarmos nas narrativas são os enredos. O enredo é a maneira como o conteúdo da história se constrói, como as cenas da história se encaixam. De maneira bem simples temos: situação inicial, é a introdução da história. Nela, se apresentam elementos como as personagens, o espaço, o tempo, o narrador. Um desequilíbrio, é o momento da história em que há algum problema a ser resolvido. Desfecho, é quando o desequilíbrio, de alguma forma resolve, tem espécie e finalização para a história. Atenção, nem sempre há um final feliz. Muitas vezes, o desfecho se encerra numa situação que fica em aberto, sugerindo várias possibilidades. Vamos praticar. 1. Leia o texto a seguir retirado da obra O Filho do Caçador e Outras Histórias, Dilema da África, de Andy Rubinstein e Madalena Monteiro. Após a leitura, você responderá algumas questões relacionadas ao texto. Sétimo ano, Língua Portuguesa. Página 14. Prova de amizade. Em um pequeno país da África havia dois homens que se chamavam Camo. Um morava no leste, e outro, no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez, o Camo do leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Antes, porém, consultou uma velha sábia, que, ao escutar seus planos, o aconselhou: não vá. Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo conselho foi: vá. Mas tome cuidado para, durante a noite, estar sempre dentro de uma casa, cabana, ou qualquer espaço que não seja do lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Atento a esse conselho, Camo iniciou sua viagem. Caminhou durante todo o primeiro dia e à noite abrigou-se em uma hospedaria na estrada. No segundo dia, continuou a viagem, procurando um abrigo antes que a primeira estrela brilhasse no céu. No terceiro dia, encontrou um homem que, ao se apresentar, lhe disse: eu me chamo Camo, vivo no oeste e ouvi falar que no leste há também um homem com o mesmo nome. Saí de casa há um dia e estou indo até lá para conhecê-lo. Surpreso, o outro respondeu: eu sou Camo do leste. Há 3 dias saí de casa e estava indo para o oeste visitá-lo. Como se achavam mais próximos do oeste, eles rumaram para a casa do Camo do oeste, onde o Camo do leste foi muito bem recebido. Durante um tempo eles conversaram e não demorou muito para que um forte vínculo de amizade se estabelecesse entre os dois. Eles partilhavam fatos de seu passado, angústias e alegrias do presente e os planos para o futuro, como se fossem amigos que se conheciam há anos. Saborearam a refeição e, ao final, o dono da casa convidou o outro para caminharem um pouco e se refrescarem com a deliciosa brisa noturna. Lembrando-se dos conselhos da velha sábia, o Camo do leste disse: agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite.
Caso contrário, algo terrível poderá me acontecer. Compreendendo os motivos do amigo, o Camo do Oeste saiu sozinho para o passeio. Não demorou muito, o Camo do Leste ouviu os gritos do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. De cabeça erguida, preparava o bote com o qual lhe cravaria as presas na garganta e instilaria o veneno que levaria o amigo à morte instantânea. Pensando no conselho da velha sábia, o Camo do Leste resolveu não sair para ajudar o amigo. Mas de dentro da casa ouvia os gritos desesperados do outro e não conseguiu se conter. Imagem: desenho de uma cobra verde com o peito amarelo, a língua para fora e o rabo enrolado em posição de bote. Fim da imagem. 7º ano. Língua portuguesa. Página 15. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra, que pouco a pouco foi desfalecendo até cair morta no chão. Do corte, o sangue do animal jorrou como um esguicho, atingindo os 2 olhos do Camo do Leste, que na mesma hora ficou completamente cego. O Camo do Oeste foi consultar a velha sábia de seu povoado para saber o que poderia fazer para devolver a visão ao amigo que lhe salvara a vida. O sangue de seu filho único poderá devolver a visão de seu amigo. Mate o menino, passe o sangue nos olhos do rapaz, e ele voltará a enxergar. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade arriscando a vida para salvá-lo e, por isso, ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade tirando a vida de seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? Rubinstein, Andi. Monteiro, Madalena. O Filho do Caçador e Outras Histórias de Lema da África. São Paulo, Panda Books, 2013. Imagem da capa com o fundo verde do livro Filho do Caçador e Outras Histórias de Lema da África. Título escrito em verde com uma faixa ao fundo amarelo, acima dessa faixa a silhueta de uma pessoa. Abaixo 2 montanhas vermelhas separadas estão nas extremidades laterais da capa. Setas amarelas apontam para as 4 direções. Fim da imagem. Vocabulário: bainha, estojo em que se guarda a lâmina de uma arma branca. Uma faca, por exemplo. Exótico, que não é comum, que expressa extravagância. Ficção, elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica. Fantasia. Hostil, que revela agressividade. Ameaçador. Adaptado de http://www.dicil.com.br. Acesso em 8 de junho de 2020. Agora, responda aos itens que seguem. No conto Prova de Amizade, a personagem principal, Camo do Leste, consulta 2 velhas sábias antes de viajar. O que as sábias disseram para ele? B. Podemos afirmar que Camo do Leste foi teimoso quando decidiu viajar, mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Justifique sua resposta. 7º ano. Língua portuguesa. Página 16. C. No texto que você leu, o narrador participa como personagem ou apenas conta a história sem participar dela? Escreva um trecho do texto que comprove a sua resposta. D. Em vários momentos da história as personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Ouça as alternativas e escreva os números daquelas que comprovem a afirmativa. Alternativa 1, caminhar durante todo o dia até o anoitecer. Alternativa 2, procurar um abrigo para passar a noite. Alternativa 3, presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo. Alternativa 4, Camo do Leste tira a faca de sua bainha e desfere um golpe certeiro na cobra. Alternativa 5, o sangue da serpente atinge os 2 olhos de Camo do Leste, deixando-o cego. Alternativa 6, Camo do Leste agradece a Camo do Oeste, mas não o acompanha no passeio à noite. E, como vimos, Camo do Leste empreende uma viagem para o Oeste. Porque ele resolveu fazer essa viagem? F.
Como você leu, o gênero aventura pode estar presente em diferentes narrativas ficcionais. Ouça as afirmações e escreva os números daquelas que apresentam característica de uma narrativa de aventura presentes no conto lido. Afirmação 1. Locais exóticos e relativamente desafiadores. Afirmação 2. Mistura o exagero e o inesperado. Afirmação 3. Final feliz. Afirmação 4. O local, ambiente, em que acontece a história é comum. Afirmação 5. Personagens em viagens. Afirmação 6. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem. Afirmação 7. Presença de um companheiro fiel, amigo. Afirmação 8. Sucessão de aventuras inesperadas. Afirmação 9. As personagens principais, em geral, são jovens. 7º ano. Língua portuguesa. Página 17. G. Agora que está bastante familiarizado com o conto, você irá organizar a sequência temporal, ou seja, a ordem dos acontecimentos na história. Temos duas colunas. A coluna da esquerda apresenta os números de 1 até 11 e a coluna da direita apresenta os acontecimentos. Você deverá colocar os números na coluna da direita, seguindo a ordem dos acontecimentos da história. Coluna da esquerda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coluna da direita: acontecimentos a serem enumerados, conforme a sequência da história. Partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Camo do oeste vai sozinho e é atacado por uma imensa serpente. Camo do leste decide viajar. Consulta a outra velha que lhe aconselha. Camo do oeste volta para casa sem saber qual decisão tomar. Camo do leste decide ajudar o amigo matando a cobra com uma facada, porém o veneno do bicho atinge os olhos do rapaz, deixando-o cego. Consulta uma velha sábia. A velha sábia diz que só o sangue do filho de Camo do Oeste poderá trazer de volta a visão do amigo. Inicia a viagem até que encontra Camo do Oeste. Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado para saber o que fazer para que seu amigo torne a enxergar. Camo do Oeste convida Camo do Leste para caminharem juntos à noite. Caso seja necessário, volte e ouça novamente os fatos, para colocar os números indicados. Ouça as orientações para fazer a próxima atividade. H. Vimos que uma narrativa se apresenta a partir de alguns elementos que foram trazidos na trilha de conhecimentos, de modo sintético. Se necessário, consulte o trecho sobre esses elementos para fazer a atividade. Depois da consulta, leia os 3 trechos a seguir. Localize situação inicial e o desequilíbrio e destaque-os da seguinte forma: 1 amarelo situação inicial, 2 verde desequilíbrio, 3 azul desfecho. Trecho 1. Agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. Caso contrário, algo terrível poderá me acontecer. Não demorou muito, o Camo do Leste ouviu os gritos do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tamanha força que ele mal podia respirar. Este trecho se refere a 7º ano. Língua portuguesa. Página 18. Trecho 2. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade arriscando a vida para salvá-lo e, por isso, ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade tirando a vida de seu filho para devolver a visão a tão precioso amigo? Este trecho se refere a trecho 3. Em um pequeno país da África havia 2 homens que se chamavam Camo. Um morava no leste, e outro, no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez,
O Camo do Leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Este trecho se refere a e o conto inicia-se com a seguinte frase: em um pequeno país da África. Escreva os números das alternativas que indicam palavras, expressões ou aspectos culturais desse pequeno país africano retratado na narrativa. Alternativa 1, o nome das personagens principais. Camo. Alternativa 2, presença de velhas sábias. Alternativa 3, a palavra cabana. Alternativa 4, assim como em outras histórias africanas, a cobra é um animal que faz parte desse cenário. Alternativa 5, o vocábulo povoado nos remete a alguns lugares africanos. Alternativa 6, presença de aspectos sobrenaturais e rituais como forma de cultura. J. Como você observou, no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida do seu amigo. Atualmente, nosso mundo, nosso país, nossa cidade e nosso bairro passam por um momento muito difícil, a luta contra o coronavírus, nosso grande inimigo. Diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Explique. Cá no trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Explique com suas palavras o significado da expressão arriscando a sorte. 7º ano, Língua Portuguesa, página 19, L. Ainda sobre o trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Qual das afirmações indica a referência da palavra lá, no trecho que acabou de ouvir? 1. Lá refere-se ao lugar em que acontecia o conflito entre Camo do Oeste e a cobra. 2. Lá refere-se ao conselho da velha sábia para ele não sair de casa. 3. Lá refere-se à casa do Camo do Oeste. M. Observe os verbos foi, desembainhou e desferiu retirados do trecho, arriscando a sorte. O Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Em qual tempo verbal estes verbos encontram-se? 1. Futuro. 2. Presente. 3. Passado. N. Retire, do conto Prova de Amizade, um trecho que comprove o uso dos verbos no tempo que você escolheu na questão anterior. O. Explique, à sua maneira, porque nas narrativas a maior parte dos verbos apresentam-se no passado. P. Ouça o trecho. Antes, porém, consultou uma velha sábia, cujo conselho foi, as autoras do conto utilizaram a expressão velha sábia com a intenção de 1. Desvalorizar as pessoas idosas, por isso a palavra velha. 2. Valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, retratando no conto, o quanto os países do continente africano valorizam os idosos. Que ainda analisando o termo velha sábia, é correto afirmar que, de acordo com o seu sentido, adquirimos sabedoria com o passar do tempo. Justifique a sua resposta. 7º ano, Língua Portuguesa, página 20. R. Atentando para um momento atual, nossa luta contra a pandemia do coronavírus, você acha que nossos idosos estão sendo tratados com respeito? Explique. Esse é o final do conto. Camo do Oeste passa a viver um dilema, pois precisa fazer uma escolha difícil, matar o filho, passar o sangue dele nos olhos de Camo do Leste para que o amigo volte a enxergar. Se você estivesse no lugar do Camo do Oeste, qual seria a sua decisão? Para finalizarmos o nosso trabalho com esse conto cheio de aventuras, surpresas e decisões a serem tomadas, você fará uma última atividade que indicará a sua compreensão sobre o enredo de um conto. Como você percebeu, as autoras deixam um final aberto, fazendo uma pergunta, levando o leitor a refletir. Agora, você fará o papel de autor do conto Prova de Amizade e criará um final para essa história. Coloque-se no lugar da personagem Camo do Oeste e escreva qual foi a decisão dele e como isso aconteceu. Escreva um parágrafo conclusivo, propondo um possível desfecho para o conto. Boa sorte! Mão na massa. Aliás, mão no lápis.
Sétimo ano, língua portuguesa, página 21. Vamos praticar 2. Agora, retorne ao seu texto e faça uma revisão. Utilize os critérios abaixo para ajudá-lo. Se for necessário, reescreva seu texto. Critério 1. Meu texto responde à pergunta feita pelas autoras, sim ou não, o que preciso melhorar. Critério 2. É um parágrafo que realmente apresenta uma conclusão, sim ou não, o que preciso melhorar. Critério 3. Fiz uso de parágrafo adequadamente, sim ou não, o que preciso melhorar. Critério 4. As palavras foram usadas adequadamente, sim ou não, o que preciso melhorar. Critério 5. O meu texto faz sentido para o leitor, sim ou não, o que preciso melhorar. Para saber mais, se você gosta de histórias de aventura e tem acesso à internet, você pode consultar obras como Viagens de Gulliver, Viagem ao Centro da Terra em http://www.dominiopublico.gov.br/. No retorno às aulas, você também pode consultar obras como essa na sala de leitura da sua escola. Atividade 2. Analisando o trecho de uma narrativa de aventura. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, vamos ler um trecho de uma narrativa de aventura um pouco mais extensa. Quando estamos lendo um livro, encontramos várias e diferentes personagens que participam da história. Elas podem ser protagonista, personagem principal. O enredo da história está baseado na personagem principal. É o herói da história. Antagonista é a personagem que se opõe ao protagonista, indo contra ela de alguma maneira. É o anti-herói da história. Secundária é a personagem que participa da história, mas a trama não é baseada nela, embora também seja de fundamental importância para o desenvolvimento do enredo. Sétimo ano, língua portuguesa, página 22. Vamos praticar. 1. O trecho que você ouvirá agora faz parte da obra Nuno Descobre o Brasil, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Capítulo 42. A Dança do Macaco. Na manhã do primeiro dia de maio, o capitão avisou que já era hora de prosseguir nossa viagem para as Índias. Antes, porém, pediu a Frei Henrique que rezasse mais uma missa. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Eu estava nervoso e até falei para Rolha, se o plano der errado e Amaro tomar a nau, quero que saibas que minha amizade por ti é imensa como tu. Ele ficou emocionado e uma lágrima rolou sobre sua bochecha. Só não caiu no chão porque, quando ela chegou perto de sua boca, Rolha lambeu-a. Toda a tripulação foi à praia para aquela última celebração. Levou-se uma grande cruz que os carpinteiros haviam talhado no decorrer da semana e entoaram-se cânticos em glória do Pai Celeste. Os selvagens nos seguiam e demonstravam respeito pela nossa religião. Tanto que até imitavam nossos gestos. Quando nos ajoelhávamos, eles se ajoelhavam, quando erguíamos nossas mãos para os céus, eles erguiam as suas, e quando um dos nossos tossia, eles também tossiam. Lá pelo meio da missa cochichei para Frei Henrique que gostaria de cantar o hino Jesus Reluz. O Frei, depois de pensar um pouco, achou que não havia mal. Fui então à frente de todos e soltei a voz. Só que, em vez da letra original, cantei assim: ladrões, piratas e arcabouços, nós teremos que enfrentar. Pois Amaro jurou pela cruz, que nossa nau há de roubar. Logo que terminei, todo mundo virou os olhos na direção de Amaro. Ele então se levantou e gritou: Frei traidor! Eu? Espantou-se Frei Henrique. Eu vos confessei o plano do motim. E segredo de confissão não se pode revelar. A mim não confessaste nada. Percebendo que havia caído na mesma armadilha, Amaro olhou-me com muita, mas muita raiva, e disse: dessa vez a história vai ser diferente. Homens, atirem. Porém, quando seus comandados tentaram disparar as arcabuzes, aconteceu algo que ele não esperava. Nenhuma bala saiu pelos canos. É que Rolha tinha trocado a pólvora por farelo de biscoito preto. Imediatamente os guardas de Cabral avançaram sobre os arcabuzeiros e os prenderam. Amaro, porém,
conseguiu se livrar e correu na minha direção. Agora te pego, Demonuno. O que um bravo faria nesta situação? Sétimo ano, língua portuguesa, página 23. Ficaria firme e lutaria até o fim das suas forças. O que eu fiz? Corri. Eu saltava troncos, pulava riachos e mandava minhas pernas irem o mais rápido possível. Mas não conseguia me distanciar de Amaro. Isso era ruim, mas as coisas ruins sempre podem ficar piores. E o pior foi que eu tropecei numa raiz e caí. Nem tive tempo de pedir ajuda a Deus. Amaro pulou sobre mim e começou a apertar meu pescoço. Vai morrer, Demonuno. Desconfio que ele estava certo, porque eu não conseguia respirar e já enxergava tudo embaçado. Pensei que dali a pouco ia entrar no paraíso. Fechei os olhos e fiquei atento para ouvir as primeiras palavras do além. Mas o que escutei foi, ai, e depois, ai, minha bunda. Ai, ai, não sentia mais nenhuma mão em meu pescoço. Abri os olhos e vi Amaro com uma flecha espetada no traseiro. Ele pulava e girava como se fosse um macaco a dançar. Guiando-se pelos gritos, os soldados de Cabral nos encontraram e o prenderam. Só então avistei Porangaba mais ao fundo, com um arco na mão. Ela sorriu para mim e sumiu pelos matos. Capítulo 43. Em que passamos de grumetes a capitães. Quando voltamos a nau, o capitão Cabral pôs as mãos sobre os nossos ombros e disse: Nuno e Rolha, vós provastes que tendes valor. Doravante não sereis mais grumetes, e sim meus pajens. Aquilo nos deixou alegres, pois significava que teríamos uma vida mais tranquila, trabalhando pouco e mandando nos marinheiros e grumetes. Ficamos tão empolgados com a promoção que começamos a sonhar com nosso futuro. Logo seremos contramestres, eu falei. E depois escrivães, Rolha disse. E aí, pilotos, eu falei. E enfim, capitães, Rolha disse. Então fiz uma grande mesura abrindo os braços e comentei com voz pomposa: Este vosso capacete de balde está encantador, capitão Rolha. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, capitão Nuno. Para onde ireis com vossa nau, capitão Rolha? Para as Índias. E vós, capitão Nuno? Vou pelos mares afora. Hei de fartar-me com especiarias. Eu hei de encontrar o paraíso. Referência: autores, Toreiro, José Roberto, Pimenta, Marcos Aurelius. Título do livro: Nuno descobre o Brasil. Rio de Janeiro, Editora Objetiva, ano 2011. Imagem da capa com o fundo laranja do livro Nuno descobre o Brasil, título escrito na cor branca em uma faixa verde, abaixo do título duas faixas estreitas alternando entre as cores branca e preta com o nome dos autores. Em primeiro plano há um desenho de um menino rosado sorrindo com uma bandana branca com detalhes verdes e azuis na cabeça e usando uma blusa de mangas longas amarela em uma de suas mãos um pincel e na outra um pássaro, atrás dele o mar e uma caravela marrom com 3 velas mais claras e cruzes vermelhas desenhadas. Fim da imagem. Sétimo ano, língua portuguesa, página 24. Vocabulário: especiaria, conjunto dos temperos que os europeus traziam das terras distantes, especialmente da Índia, do Sudeste Asiático, da África. Frei, aquele que faz parte de antigas ordens religiosas e militares. Motim, tumulto, revolta ou agitação popular. Nau, antiga embarcação à vela, de alto bordo, com 3 mastros e numerosas bocas de fogo. Pajem, jovem serviçal que, na Idade Média, fazia companhia ao rei, ao príncipe, ao senhor, à dama, prestando-lhe seus serviços. Talhar, entalhar, esculpir. Talhar a madeira. Adaptado de http://www.dicil.com.br. Acesso em 8 de junho de 2020. A seguir, será apresentada uma lista das personagens que aparecem na história que você leu. Escreva qual tipo de personagens, explicando sua resposta e apresente as características principais de cada uma delas. Personagem 1. Nome: Nuno. Qual tipo de personagem? Protagonista, antagonista, primária ou secundária?
Explique. Escreva a característica desta personagem. Personagem 2. Nome: rolha. Qual tipo de personagem? Protagonista, antagonista, primária ou secundária? Explique. Escreva a característica desta personagem. Personagem 3. Nome: Frei Henrique. Qual tipo de personagem? Protagonista, antagonista, primária ou secundária? Explique. Escreva a característica desta personagem. Personagem 4. Nome: Amaro. Qual tipo de personagem? Protagonista, antagonista, primária ou secundária? Explique. Escreva a característica desta personagem. Personagem 5. Nome: Porangaba. Qual tipo de personagem? Protagonista, antagonista, primária ou secundária? Explique. Escreva a característica desta personagem. Personagem 6. Nome: Cabral. Qual tipo de personagem? Protagonista, antagonista, primária ou secundária? Explique. Escreva a característica desta personagem. 7º ano. Língua portuguesa. Página 25. B. De acordo com o texto, o que Amaro pretendia fazer. C. No texto, Nuno descobre o Brasil. Que tipo de narrador temos? Escolha a alternativa correta. Alternativa A, narrador, observador. Alternativa B, narrador, personagem. Escreva um trecho do texto que comprove a sua resposta. D. Ouça o trecho a seguir. Fui então à frente de todos e soltei a voz. Só que, em vez da letra original, cantei assim: ladrões, piratas e arcabouços, nós teremos que enfrentar. Pois Amaro jurou pela cruz, que nossa nau há de roubar. Logo que terminei, todo mundo virou os olhos na direção de Amaro. Ele então se levantou e gritou: Frei traidor! Eu? Espantou-se Frei Henrique. Eu vos confessei o plano do motim. E segredo de confissão não se pode revelar. A mim não confessaste nada. Agora, responda, se Amaro não havia confessado o plano de roubar a nau ao Frei, quem havia se passado pelo Frei para descobrir o plano? Como você chegou a essa resposta? E, observe algumas afirmações sobre a narrativa de aventura que você leu. Em seguida, selecione as afirmações que apresentam uma característica presente na história lida. Afirmação 1. Coloca o herói frente a frente com ambientes hostis. Afirmação 2. Locais exóticos e relativamente desafiadores. Afirmação 3. Mistura o exagero e o inesperado. 7º ano. Língua portuguesa. Página 26. Afirmação 4. Final feliz. Afirmação 5. O local, ambiente, em que acontece a história é comum. Afirmação 6. Personagens em viagens. Afirmação 7. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem. Afirmação 8. Presença de um companheiro fiel, amigo. Afirmação 9. Sucessão de aventuras inesperadas. Afirmação 10. As personagens principais, em geral, são jovens. F. A narrativa Nuno descobre o Brasil trata das aventuras de um garoto e seu amigo fiel na viagem do descobrimento do Brasil no século XIV de 1401 a 1500, comandada por Pedro Álvares Cabral. Escreva o número das opções que apontam características dessa época no uso da linguagem ou nos costumes desse momento histórico. Opção 1. Uso da palavra nau, embarcação específica da época. Opção 2. Uso da linguagem, quero que saibas, amizade por ti, tu, vos confessei. Opção 3. Uso da palavra tripulação. Aponta para o único meio de transporte da época para realizar grandes viagens. Opção 4. Uso do termo selvagem para se referir aos povos indígenas. Modo como os indígenas eram vistos pelos portugueses na época. Opção 5. Uso do vocábulo motim para fazer referência a um plano de roubo. Opção 6. Forte presença da religião católica, como meio de catequização dos índios. Presença do Frei e realização de missas. Opção 7. Disparar arcabuzes. Arma de fogo de cano curto e largo, própria da época. Opção 8. Citação da profissão de carpinteiro. Aquele que trabalhava talhando a madeira. G. Percebemos, nos textos,
que os autores preocuparam-se em retratar as características do lugar e da época em que a história se passa, por meio da linguagem, retratando determinado local ou época, quais os costumes e valores das personagens e como eram os ambientes das narrativas. Você acha que um autor, ou uma autora, ao produzir uma história, precisa apontar as características do período em que a sua narrativa acontece? Por que fazer isso é importante? Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 27. No texto lido, o narrador, valendo-se da linguagem e dos costumes da época, demonstra o modo como os indígenas eram reconhecidos e tratados pelos portugueses. Na sua opinião, os indígenas eram vistos de modo positivo ou negativo? Justifique sua resposta. Para saber mais, você sabe o que é estereótipo? O dicionário online define a palavra estereótipo como padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. O termo índio tem carregado o estereótipo de selvagem. Isso se dá pela falta de conhecimento das pessoas sobre a vida e cultura dos povos indígenas. O termo mais adequado para se referir a eles de modo respeitoso é indígenas. E só há uma forma de quebrar preconceitos: conhecimento. Há algumas indicações no aprofundamento para você conhecer mais e evitar estereotipar esse povo tão rico em cultura e sabedoria. 2. Como vimos até aqui, as narrativas de ficção, contos, novelas, romances, possuem alguns elementos que não podem faltar no enredo. Vamos identificar esses elementos, comparando os dois textos que lemos. Marque opção 1 para o conto Prova de Amizade. Marque opção 2 para a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Personagens: Camo do Leste, Camo do Oeste, Velhas Sábias, Cobra, Filho. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Personagens: Nuno, Rolha, Amaro, Frei Henrique, Selvagens, Cabral, Porangaba, Soldados. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Tempo época. Época do descobrimento do Brasil, por volta do ano de 1500. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Tempo época. Num passado distante, em que os homens desse local viajavam a pé. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Tempo de duração da história: entre 4 dias e 3 noites. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Tempo de duração da história: mais ou menos um mês. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Tipo de narrador: narrador, personagem. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Narrador, observador. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 28. Ambiente: espaço em que acontece o enredo. Num pequeno país da África. Numa casa e seus arredores. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Ambiente: espaço em que acontece o enredo. Em alto mar, na praia e na Mata Atlântica. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Ordem dos acontecimentos. Ordem cronológica. Apresentação da personagem principal, decisão, conselho, viagem, aventuras, encontro, amizade, perigo, consequência, desfecho. Opção 1, o conto Prova de Amizade. Opção 2, a narrativa de aventura Descobre o Brasil. Ordem dos acontecimentos. Ordem cronológica. Apresentação da personagem principal, decisão, conhece o amigo, embarcam, viagem, aventuras, desembarcam, aventuras, perigo, solução do problema, consequências,
Desfecho. Opção 1. O conto prova de amizade. Opção 2. A narrativa de aventura. Nuno descobre o Brasil. Ordem dos acontecimentos. Tripulante traidor que planeja roubar a nau. Opção 1. O conto prova de amizade. Opção 2. A narrativa de aventura. Nuno descobre o Brasil. Ordem dos acontecimentos. Obedecer ou não o conselho da velha sábia. Opção 1. O conto prova de amizade. Opção 2. A narrativa de aventura. Nuno descobre o Brasil. Ordem dos acontecimentos. Escuta os gritos do amigo pedindo socorro e decide sair para ajudar. Opção 1. O conto prova de amizade. Opção 2. A narrativa de aventura. Nuno descobre o Brasil. Ordem dos acontecimentos. Tropeça numa raiz. Cai e Amaro começa a enforcá-lo. Opção 1. O conto prova de amizade. Opção 2. A narrativa de aventura. Nuno descobre o Brasil. Vamos praticar 3. Ouça o trecho e depois responda à pergunta. Abre aspas. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, Capitão Nuno. Fecha aspas. O trecho que você ouviu está entre aspas, um sinal gráfico. Qual a função deste sinal no trecho acima? Escreva o número da alternativa correta. Alternativa 1. Introduzir a fala direta da personagem. Alternativa 2. Destacar o uso de uma palavra estrangeira. Alternativa 3. Realizar uma pergunta. B. Por qual sinal gráfico as aspas podem ser substituídas sem alterar o sentido da frase? Selecione a alternativa correta. Alternativa 1. Ponto de interrogação. Alternativa 2. Travessão. Alternativa 3. Ponto de exclamação. Vamos praticar. 4. Nas narrativas, as personagens estão sempre em ação, pois são elas que movimentam o enredo da história, por isso as falas das personagens são constantes. Essas falas podem ser introduzidas nos enredos de 2 modos. Discurso direto. Quando a fala da personagem é transcrita literalmente, normalmente, é apoiada pelo uso de recursos gráficos, como travessão ou as aspas. Discurso indireto. Quando a fala da personagem é transcrita a partir da voz de outro, que a reconstrói por meio de seu próprio discurso ou de sua fala. 7º ano. Língua portuguesa. Página 29. Classifique os trechos a seguir, retirados dos contos de aventura, em discurso direto ou indireto. Abre aspas. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Fecha aspas. Opção 1. Discurso direto. Opção 2. Discurso indireto. B. Abre aspas. Este vosso capacete de balde está encantador, Capitão Rolha. Fecha as aspas. Opção 1. Discurso direto. Opção 2. Discurso indireto. C. Em um pequeno país da África havia 2 homens que se chamavam Camo. Um morava no leste, e outro, no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Opção 1. Discurso direto. Opção 2. Discurso indireto. D. Vá. Mas tome cuidado, para, durante a noite, estar sempre dentro de uma casa, cabana, ou qualquer espaço que não seja do lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Opção 1. Discurso direto. Opção 2. Discurso indireto. Vamos praticar. 5. Leia outro pequeno trecho para responder à questão. Frei traidor. Eu? Espantou-se Frei Henrique. Item A. No trecho eu? Há um ponto de interrogação. A função deste ponto no trecho é: opção 1. Introduzir uma pergunta realizada pelo Frei. Opção 2. Representar o espanto, surpresa do Frei, pois não sabia o que estava acontecendo. Opção 3. Representar uma afirmação do Frei de que ele havia contado sobre o plano. Vamos praticar. 6. Como vimos, um dos elementos do conto é o tempo de duração em que a história acontece. Por isso os autores, quando criam uma história, utilizam marcadores temporais que são palavras ou expressões que indicam ao leitor a sequência temporal dos acontecimentos que ocorrem no enredo. Selecione as alternativas que têm as expressões que indicam ideia de tempo. Alternativa 1, na manhã. Alternativa 2,
percebendo que havia. Alternativa 3, logo que terminei. Alternativa 4, quando voltamos. Para saber mais. Para conhecer mais sobre questões indígenas, no retorno às aulas, você pode procurar histórias de Daniel Munduruku e outros escritores indígenas, na sala de leitura da sua escola. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 30. Se tiver disponibilidade e recursos, você pode acessar a página do Daniel Munduruku em http://danielmunduruku.blogspot.com/. Leia também um trecho dos Direitos dos Povos Indígenas, Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Estatuto do Índio. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Dos princípios e definições. Artigo 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Artigo 3º. Para os efeitos de lei ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas. 1. Índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. 2. Comunidade indígena ou grupo tribal é um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. Retirado de http://www.museudoindio.gov.br/. Acesso em 9 de junho de 2020. Atividade 3. Produzindo contos de aventura. Trilha de conhecimentos. Agora que já leu e analisou os contos de aventura, chegou o momento de ser autor, ser autora. Sua história pode fazer parte do livro Antologia de Contos do Ensino Fundamental, que reunirá contos dos estudantes e das estudantes. Informe-se com seu professor, sua professora, como você pode participar, se tiver interesse. Imagem: capa do livro Antologia de Contos do Ensino Fundamental, com o fundo azul e roxo com desenhos de bolhas de sabão. O título está escrito em branco na parte superior da capa, na parte inferior um livro com páginas brancas aberto saindo de dentro dele. Do lado direito superior uma bruxa voando, ao lado dela 2 morcegos marrons voando, abaixo um unicórnio todo branco, logo à frente 2 porquinhos rosados encolhidos, um vestindo uma camiseta verde e outro amarela, ao lado um vampiro branco, cabelo escuros e capa preta com a gola vermelha. Ao lado esquerdo uma senhora com cabelo grisalhos amarrados com um coque com uma blusa rosa, ao lado uma menina de capa azul com touca e cabelos escuros na altura do ombro com avental branco com uma churrasqueira com espetinhos na frente, um pouco mais acima uma coruja clara voando com as asas abertas. Fim da imagem. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 31. Vamos praticar. 1. Imagine que você escreverá um texto para compor o livro Antologia de Contos do Ensino Fundamental. Como você está no sétimo ano, o texto apresentado deve ser um conto de aventura. Pense que seu público-alvo são os estudantes e as estudantes das outras escolas da rede municipal. Atente-se à linguagem que você deve usar, à forma de uma narrativa de aventura, suas características, etc. Se for necessário, você pode retomar as atividades 1 e 2 para revisar alguns pontos. Agora que você já sabe para que e para quem você irá produzir, é o momento de planejar seu texto. O planejamento é um grande passo para um texto bem elaborado. Vamos planejar? Para isso,
Responda às questões abaixo. Que tipo de narrador meu conto terá? Personagem: aquele que conta a própria história. Observador: aquele que conta uma história que presencia, sem estar envolvido nela. Em que lugar se passará minha história? Em que período, época, minha história vai acontecer? Quais serão as personagens da minha história? Quem será o protagonista? Quais suas características físicas e psicológicas? Quem será o fiel escudeiro do protagonista? Quais suas características físicas e psicológicas? Quem será o antagonista? Quais suas características físicas e psicológicas? Haverá outros personagens? Qual o papel deles na narrativa? E suas características? O que vai acontecer na história? Como serão esses acontecimentos? Qual será o conflito a ser resolvido? A situação-problema? Como será o fim da aventura? Como o texto terminará? Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 32. B. Agora que você já tem uma ideia geral de seu texto, chegou o momento de registrar sua história de aventura. Não esqueça que você é a autora ou autor, portanto essa aventura é totalmente sua. Use a criatividade e mão no lápis. Lembre-se de dar um título à sua história. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 33. C. Releia a narrativa de aventura curta que você produziu e avalie o que precisa ser modificado, reescrevendo se necessário. Nossos critérios: o protagonista é jovem ou adolescente, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: as personagens vivenciam viagens, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: o herói ou heroína tem um companheiro ou uma companheira fiel, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: ações que envolvem conflitos físicos, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: a disputa entre o bem e o mal, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: há situações limite de risco ou de morte, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: o herói ou heroína se deparam com ambientes hostis, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: há lugares exóticos e relativamente desafiadores, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: há uma sequência de aventuras inesperadas, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: ao final, as personagens retornam ao ambiente doméstico, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: a linguagem está adequada ao leitor, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: faço uso adequado de parágrafos, sim ou não? O que preciso melhorar? Critério: as palavras foram escritas adequadamente, sim ou não? O que preciso melhorar? Adaptação: São Paulo, São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagens, Língua Portuguesa, sétimo ano. São Paulo, SMA, COPED, 2019. Atividade 4, leitura de texto, crônica. Trilha de conhecimentos. O que é uma crônica? Na literatura e no jornalismo, uma crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, de um jornal ou mesmo na rádio. Possui assim uma finalidade utilitária e pré-determinada: agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, no decorrer dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Adaptado de http pt.wikipedia.org/WKIC, maiúsculo, R%C, maiúsculo 3%B, maiúsculo 4NSC_G%C, maiúsculo 3%A, maiúsculo A, maiúsculo NRU. Acesso em 8 de junho de 2020. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 34. Vamos praticar. 1. Leia a crônica a seguir e, depois, responda às perguntas. Crônica de um jovem salvo pela literatura. Sou quem sou, graças aos livros. Se não fossem eles eu estaria a 7 palmos abaixo da terra. Nasci em uma família onde a leitura vinha em último plano. O máximo que acontecia era um dos meus tios que, aos domingos, durante o café da manhã abria um jornal,
o extinto Diário Popular, e ficava ali a folhear durante horas. Mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Um outro tio que hoje é padre, fora durante alguns anos, coordenador da sala onde estudava e muito amigo dos professores e diretores. Sendo assim, ganhava muitos livros. Às vezes chegava em casa com uma caixa fechada de livros novos. E eu nem aí com nada. Só queria mesmo era saber de empinar pipa, jogar bolinha de gude, rodar peão, brincar, brincar e brincar. Lembro que o primeiro livro que fui obrigado a ler, e não li, foi indicado pela professora de literatura quando eu estava na 5ª série. Ela passou o livro no início do bimestre e, no fim dele, iria dar uma prova. O tempo foi passando e nada de eu ler o livro. Até que num domingo, que antecedia a prova, eu resolvi pegar a obra. Antes, porém, havia perdido a pipa que empinava. Então lá fui eu, naquela tarde calorosa, em que o céu azul era completado pelas pipas e pelos pássaros que voavam no ritmo do vento. Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a página do meio, e olhei para um lado e para o outro, fui até a página final, li e fechei o livro satisfeito. Bom, dá para tirar metade da nota. Pensei sorridente. No dia seguinte, a professora mal deu bom dia e tome-lhe prova. Resultado, não consegui responder nenhuma pergunta. Com isso, eu cheguei à conclusão de que quando se faz algo que é obrigatório, não rende e não se produz nada. Em 1998, mudamos de Itaquera para Suzano e mesmo assim continuei trabalhando como cobrador de lotação onde eu morava, e para isso pegava os trens da CPTM às 4 da manhã. Só que 3 anos depois, chegou um momento em que eu não aguentava mais ficar olhando para a cara das pessoas dentro do vagão, e não conseguia cochilar. Precisava fazer alguma coisa para passar o tempo, aquilo ali estava ficando um marasmo dos diabos, as pessoas quando não estavam dormindo, ou estavam jogando baralho, e eu até hoje não sei jogar, a não ser o 21 que muitos conhecem pelo nome de burrinho, ou fofocando ou falando das novelas. E foi então que comecei a prestar atenção em algumas pessoas que liam livros ou riscavam revistas de passatempos. Pedi um livro para o meu tio, que tinha vários debaixo de sua cama. Ele negou dizendo que eu não iria ler, e queria era estragar os livros. 7º ano, Língua Portuguesa, página 35. Deixa estar, eu dou um jeito. Disse para mim mesmo com um riso sarcástico. E foi quando ele deu uma saída, entrei no quarto e peguei um livro. Comecei a ler no trem apenas para passar o tempo. Alguns dias depois, eu já reclamava quando a composição chegava na estação de Itaquera. Poxa vida, podia ter mais uma estação para eu ler pelo menos mais uma página. E virei leitor de fato, lia não mais para passar o tempo, e sim por prazer e busca de conhecimentos. E assim os livros foram sumindo das caixas debaixo da cama do meu tio. Até hoje ele não sabe disso. Aliás, até o momento que ler esse texto, sempre fui bom em redação, escrevia histórias com muita facilidade na época da escola. Só não gostava de ler, ou não me ensinaram a gostar. Então comecei a colocar no papel tudo aquilo que via no meu cotidiano. Todas as cenas de injustiças sociais. Assim me sentia vingado, pois estava em um momento de inquietação e conflito, meu padrasto havia acabado de desaparecer e eu virara chefe da casa, o único que tinha um emprego, informal, e com 19 anos de idade. Precisava fazer alguma coisa para me extravasar, ou eu partia para o lado da pólvora, crime, ou para o lado do açúcar, cultura. Optei pelo açúcar, que às vezes é um pouco amargo. Então, todas as coisas que eu tinha para dizer, colocava no papel em forma de rap ou de texto literário, e não mais me sentia pequeno. A partir daí, percebi que eu poderia fazer um estrago muito maior com a literatura, o contrário se eu tivesse ido para o crime. E assim comecei a ser mais seguro de mim mesmo, dono de minhas atitudes e dos meus atos. E toda vez que eu estou em algum local público e abro um livro,
Me sinto todo-poderoso, como se eu tivesse o bem mais precioso do mundo, e tenho o modo e as técnicas de como escrever eu aprendo lendo. O talento já veio comigo, só preciso aperfeiçoar a cada dia. 3 anos e meio depois de tudo isso, lancei o romance Graduado e Marginalidade, meu primeiro livro. No ano seguinte, 2006, lancei uma obra de contos, intitulada 85 Letras e um Disparo. Antes, porém, participei de vários concursos literários e fui premiado em muitos deles. Sou quem sou, graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria a 7 palmos abaixo da terra. E hoje procuro mostrar a muitas pessoas o que um livro pode fazer na vida de alguém. Eles salvaram a minha e continuam salvando. A literatura também salva. Esse é o meu testemunho. Sacolinha. Texto gentilmente cedido pelo autor. Para saber mais. Sacolinha, Ademiro Alves de Souza, nasceu em 9 de agosto de 1983 na cidade de São Paulo. Formado em letras, é autor de romances, livros de contos e crônicas. Em sua trajetória, já esteve em programas de televisão como Jô, TV Globo, Provocações, Metrópolis e Manos e Minas, TV Cultura. Desenvolve palestras nas escolas públicas de São Paulo. Imagem. Fotografia colorida, em primeiro plano, do peito para cima, um jovem moreno, sorrindo, vestindo uma camiseta preta com detalhe em branco. Ele usa um boné vermelho e óculos de grau. Ao fundo um céu azul com nuvens brancas. Fim da imagem. 7º ano. Língua portuguesa. Página 36. Os cronistas, ao escreverem seus textos, procuraram tratar acontecimentos do dia a dia. Na crônica de Sacolinha, qual o assunto abordado? Ouça este trecho: sou quem sou, graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria a 7 palmos embaixo da terra. O que você compreende pela expressão eu estaria a 7 palmos embaixo da terra? Porque, provavelmente, ele afirma isso. Na passagem, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Normalmente, quando há cortes de gastos em uma família, uma das primeiras opções está relacionada ao universo da leitura, que é considerada, muitas vezes, um gasto desnecessário. Posicione-se a respeito, discutindo acerca das desigualdades no país. Qual crítica é feita pelo autor em relação à obrigatoriedade da leitura que, diversas vezes, são observadas em sala de aula. A linguagem informal é mais espontânea, sendo mais utilizada em situações cotidianas. Em qual dos exemplos a seguir ela se faz presente? Exemplo 1. Um outro tio que hoje é padre, fora durante alguns anos, coordenador da sala onde estudava e muito amigo dos professores e diretores. Exemplo 2. No dia seguinte a professora mal deu bom dia e, tome-lhe prova. Exemplo 3. Às vezes chegava em casa com uma caixa fechada de livros novos. Exemplo 4. Naquela tarde calorosa, onde o céu azul era completado pelas pipas e pelos pássaros que voavam no ritmo do vento. 7º ano. Língua portuguesa. Página 37. O poeta Sérgio Vaz, em sua página do Facebook afirmou: inclua a leitura na sua dieta. O cérebro também precisa de leitura. Qual a semelhança entre essa citação e a crônica do autor Sacolinha? O fato que fez o autor da crônica ler o livro indicado pela professora foi: alternativa 1, medo de tirar uma nota ruim. Alternativa 2, ter perdido a sua pipa. Alternativa 3, perceber que estava atrasado com a leitura. Alternativa 4, a tarde estar ideal para a leitura de um livro. Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a página do meio. Reticências, o uso das reticências indicam: alternativa 1, angústia. Alternativa 2, impossibilidade. Alternativa 3, raiva. Alternativa 4, desmotivação. Em relação ao uso da palavra mas, no trecho, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal.
pode-se afirmar que, alternativa 1, introduz uma ideia de explicação em relação ao período anterior. Alternativa 2, pode-se substituir pela palavra e, sem que ocorra alteração de sentido. Alternativa 3, a palavra introduz uma ideia oposta em relação ao período anterior. Alternativa 4, pode-se substituir pela palavra afinal, pois inicia a última oração do período. J. Cite um trecho que comprove o que foi afirmado no título da crônica. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 38. K. Normalmente, ouvimos ou lemos que o adolescente não gosta de ler. Você concorda com essa afirmação? Comente. A escola é um dos espaços que mais promove o acesso aos livros, porém, ainda há muitos estudantes que não se sentem atraídos pela leitura. Na sua opinião, o que a sua escola poderia fazer para ajudar a reverter essa situação? Escreva 2 dicas. Para saber mais, se você quiser conhecer mais sobre os escritores, e puder acessar a internet, consulte as páginas dos escritores em https://bit.ly/2 maiúsculo 3N, maiúsculo, O, U M, maiúsculo B, Sérgio Vaz, https://bit.ly/2 maiúsculo, Q, maiúsculo, A, maiúsculo M5W, maiúsculo, sacolinha. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 39. Atividade 5, Análise de reportagem. Trilha de conhecimentos. Vamos recordar o que é uma reportagem? Como vimos no Trilhas de Aprendizagens 1, a reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e, numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. O repórter pode valer-se também de fontes secundárias, documentos, livros, almanaques, relatórios, recenseamentos, etc., ou servir-se de material enviado por órgãos especializados em transformar fatos em notícias, como as agências de notícias e as assessorias de imprensa. A reportagem é um texto do gênero informativo e não apresenta a opinião explícita do autor. Apresenta uma estrutura composta por manchete, título auxiliar, lead, que é o parágrafo em que se encontram respostas a estas perguntas: onde, quem, quando, por que e como. E corpo da reportagem, que é o desenvolvimento adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/reportagem. Acesso em 04 de junho de 2020. Vamos praticar. 1. Leia a reportagem a seguir e, depois, responda às perguntas. Ventilador pulmonar emergencial criado por engenheiros da USP é aprovado nos testes. Testes com animais, seres humanos e avaliações técnicas mostraram eficiência do respirador. Aparelho pode ser fabricado em 2 horas, a um custo 15 vezes menor que os disponíveis no mercado. Editoriais: Ciências da Saúde, URL curta, jornal.us.br/ponto de interrogação P sinal de igual 315490. O ventilador pulmonar emergencial Inspire, protótipo econômico para produção em até 2 horas, criado por um grupo de engenheiros da Escola Politécnica, Poli, do USP, passou pelas etapas finais de testes. Como próximos passos, os documentos relativos ao projeto serão enviados aos órgãos competentes, inclusive à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Inspire foi desenvolvido pela equipe do professor da Poli, Raul Gonzalez Lima. Além da rapidez de produção, o equipamento tem como principal vantagem o custo. Enquanto os ventiladores convencionais custam, em média, R$ 15.000, o valor do Inspire é de R$ 1.000. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 40. Animais e seres humanos. A Poli informou que nos últimos dias 17, 18 e 19 de abril foram realizados estudos com pacientes humanos,
seguindo os trâmites da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O ensaio, sob a coordenação do professor José Otávio Auler Júnior, teve também a colaboração da professora Filomena Galaz, da Faculdade de Medicina da USP, FMUSP, e do fisioterapeuta Alcino Costa Leme. Os testes foram realizados com 4 pacientes, nas dependências do Instituto do INCOR, do Hospital das Clínicas, HC, da FMUSP, e o respirador foi considerado aprovado em todos os modos de uso. Não houve nenhum problema com os pacientes ventilados. Antes disso, em 13 e 14 de abril, também havia sido realizado um estudo com animais, coordenado pela professora Denise Fantoni e com auxílio da professora Aline Ambrósio, ambas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, FMVZ, do USP. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Investigações Médicas 8, LIM8, da FMUSP. O equipamento foi testado em 2 animais e considerado aprovado. O aparelho desenvolvido pelos pesquisadores da Poli foi registrado com uma licença open source, que permite a qualquer pessoa ou empresa acessar o protocolo de manufatura e fabricá-lo, bastando, para tanto, obter uma autorização da Anvisa. Provas técnicas. Uma das avaliações técnicas que antecederam os ensaios clínicos foi realizada no último dia 12 de abril, com a colaboração do Laboratório de Diagnóstico Avançado de Combustão do FAPESP Shell Research Central for Gas Innovation, RCGI, sediado na Poli. O laboratório, coordenado pelo professor Guenter Krieger Filho, tem como objetivo original analisar reações de combustão com técnicas a laser, mas se juntou aos pesquisadores nos esforços para conter a pandemia. Era necessário testar o protótipo para conhecer as vazões e as concentrações de oxigênio que o equipamento consegue oferecer aos pacientes, nas diferentes frequências que simulam o processo de respiração pelo pulmão humano, explica Krieger Filho. O laboratório tem um analisador de gases e um medidor de vazão de gases, e por isso ofereceu ajuda, já que havia urgência em fazer esses testes. Segundo Krieger Filho, na corrida contra o tempo que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. A equipe do INSPIR tinha pressa e o laboratório estava lá para ajudá-los, ressalta. Neste caso, provavelmente não haveria a opção de esperar a situação ideal para testar em outro laboratório, também ideal, no sentido de mais adaptado ao projeto. Ficamos felizes de poder ajudar. É uma contribuição valiosa do RCGI nesses tempos difíceis que atravessamos. As linhas de gases, oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, bem como medidores e analisadores de gases do laboratório para desenhar um teste que conseguisse indicar o teor de oxigênio entregue pelos respiradores. Segundo o professor Krieger Filho, como os medidores do laboratório são voltados para a análise de processos de combustão em motores veiculares e queimadores industriais, foi preciso usar a criatividade para adaptar as condições da estrutura aos testes do INSPIR no prazo exíguo que a tarefa exigia. 7º ano, Língua Portuguesa, página 41. Por exemplo, o medidor de gases de que dispomos só mede a presença de oxigênio na mistura gasosa até 31%, é o que ele permite. Mas, neste caso, era preciso saber o máximo de oxigênio que o respirador conseguiria entregar ao paciente, relata. Sabia-se que era necessário ser mais de 31%, então foi colocando dióxido de carbono ou nitrogênio em lugar do oxigênio. À medida em que eram colocados, proporcionalmente, era possível determinar o quanto de O2 estaria sendo entregue. Criatividade. Segundo Krieger Filho, tal procedimento não se presta a uma análise para uma certificação do equipamento, por exemplo, mas mostrou-se útil para que a equipe responsável pelo ventilador pulmonar conseguisse ter uma estimativa laboratorial do teor de oxigênio presente na mistura de gases que sai do aparelho para o paciente. Busca-se um equipamento que consiga entregar algo próximo a 100% de oxigênio.
O mais importante é que, ao final do dia, conseguimos ser úteis e prover uma medição que se mostrou muito próxima das estimativas teóricas acerca do equipamento, aponta. Se houvesse um aparelho que conseguisse medir a presença de oxigênio em até 100%, teria sido perfeito, mas não existia e o tempo era curto. Então, improvisou-se com criatividade. Os testes incluíram a simulação de um reservatório para conectar a saída do respirador ao analisador de gases. Aqui também a criatividade contou positivamente. Foi utilizado um balão de festa de aniversário, uma bexiga. A ponta do medidor de vazão de oxigênio era mais ou menos do diâmetro de um lápis, e encaixava na boca da bexiga. Na parte de baixo do balão, fizemos um outro orifício, e então fomos aumentando o volume do balão, enchendo de ar, descreve Krieger Filho. Neste caso, o objetivo era ter medidas na frequência da respiração do paciente, para permitir a sincronização do fornecimento de oxigênio do aparelho com a frequência respiratória. Foram testadas várias frequências respiratórias, porque havia controle das variáveis, tais como pressão e vazão. Segundo o professor, na corrida contra o tempo que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. A equipe do INSPIRE tinha pressa e o laboratório estava lá para ajudá-lo, ressalta. Neste caso, provavelmente não haveria a opção de esperar a situação ideal para testar em outro laboratório, também ideal, no sentido de mais adaptado ao projeto. Ficamos felizes de poder ajudar. É uma contribuição valiosa do RCGI nesses tempos difíceis que atravessamos. Sobre o RCGI, o FAPESP Shell Research Center for Gas Innovation, REGI, é um centro de pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e pela Shell. Conta com cerca de 400 pesquisadores que atuam em 46 projetos de pesquisa, divididos em 5 programas: Engenharia, Físico/Química, Políticas de Energia e Economia, Abatimento de CO2 e Geofísica. O centro desenvolve estudos avançados no uso sustentável do gás natural, biogás, hidrogênio, gestão, transporte, armazenamento e uso de CO2, disponível em https://ventilador-e-mergencial-criado-usp-engenheiros-da-usp-nos-testes. Acesso em 18 de junho 2020. Vocabulário: combustão, ação de queimar. Sétimo ano, língua portuguesa, página 42. Exíguo, que é suficiente. Manufatura, ato ou efeito de manufaturar, fabricar, produzir. Orifício, buraco pequeno e estreito. Protótipo, primeiro tipo, primeiro exemplar, exemplar mais exato. Simular, fazer parecer real o que é falso. Teor, texto ou conteúdo de um escrito ou documento. Trâmites, cada etapa de determinado processo que se executam e cumprem para a solução de uma. Open source é um termo em inglês que significa canal aberto. Está relacionado a um software adaptado de http://michaelis.uol.com.br/. Acesso em 18 de junho de 2020. A. Qual a finalidade dessa reportagem? A quem ela se destina? B. Qual é o assunto principal do texto? C. O texto cita que o respirador tem duas vantagens, quais são? D. No trecho, segundo Krieger Filho, na corrida contra o tempo que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. Sobre qual corrida contra o tempo ele se refere? Por que ela é tão importante? E qual a importância dessa reportagem para a população? Por quê? Sétimo ano, língua portuguesa, página 43. F. Preencha a tabela a seguir,
registrando o que você já sabia sobre o assunto antes da leitura da reportagem e o que você soube depois. Tabela transformada em texto: o que eu já sabia, o que eu fiquei sabendo. G. Qual a sua opinião sobre a criação do ventilador por engenheiros brasileiros? H. O termo protótipo é utilizado para se referir ao modelo de um equipamento que foi criado, ou seja, refere-se a algo novo. A utilização de protótipos é importante para os cientistas, engenheiros e inventores na realização de testes para melhorar os produtos que estão criando, inventando. A partir dessa explicação, reflita e responda: por que era necessário testar o protótipo do respirador? Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 44. Observe o trecho a seguir. Segundo Krieger Filho, na corrida contra o tempo que caracteriza esse período de pandemia, o mais importante é conseguir prover ajuda real em tempo hábil. A equipe do Inspire tinha pressa e o laboratório estava lá para ajudá-los. Ressalta: A. O pronome los substitui que palavra no trecho? B. Porque os autores preferiram fazer essa substituição em vez de repetir as palavras. C. Nesse trecho, há uma expressão bem popular da língua portuguesa, utilizada em sentido figurado: correr contra o tempo. Qual é o significado dessa expressão no texto? Tente descobrir o significado dessas expressões populares usadas no sentido figurado pelos falantes da língua portuguesa. A. Expressão popular: mão na massa. B. Expressão popular: Maria vai com as outras. Sétimo ano, Língua Portuguesa, página 45. C. Expressão popular: terminar em pizza. D. Expressão popular: colocar panos quentes. 4. Relacione outras expressões populares que você costuma usar no seu dia a dia, no seu contexto. Explique o que elas querem dizer. Para saber mais, você pode conhecer mais sobre expressões populares, acessando https://bit.ly/2b maiúsculo K maiúsculo ou maiúsculo 6 Q T maiúsculo